Olá! Hoje vamos falar do filme Magia ao Luar, do diretor Woody Allen. Na história, um mágico de teatro com talentos para desmascarar charlatões é contratado para acabar com a farsa de uma jovem que afirma ser médium. Ele aceita e, apesar de se manter cético no início, aos poucos começa a duvidar de suas certezas e a ficar cada vez mais encantado pela moça. Assista agora trechos e um debate sobre o filme. Está entrando no ar uma vez mais o programa Cineclube Unifor. O Cineclube é uma atividade que acontece toda quinta-feira na sala da Videoteca da Universidade de Fortaleza, às 1h30 da tarde. A gente sempre exibe um filme e depois debate. O filme de hoje é Magia ao Luar, um dos últimos filmes do Woody Allen. E para conversar com a gente sobre o filme, e quem sugeriu e a quem eu agradeço a sugestão e a visita, é Juliano Cordeiro, que é doutorando em filosofia pela UFC, foi aluno aqui da casa, né? Se formou em jornalismo aqui pela Unifor e está seguindo a sua pós-graduação, fez o mestrado e doutorado em filosofia. Então, Juliano, obrigado, queria agradecer a presença de todo mundo, deixar você bem à vontade, né? A ideia da gente é sempre conversar, bater um papo. E a primeira ideia, né, por que você sugeriu esse filme para a gente, né? O que o Woody Allen está propondo? O Woody Allen estava saindo daquela fase que ele estava filmando os filmes sobre as cidades, né? Paris, Roma, Barcelona, e tem entrado já numa outra fase que ele está discutindo muito essa questão da filosofia com a religião. E é um filme muito interessante porque o Woody Allen traz uma discussão muito contemporânea, né? Que é, por exemplo, a gente sabe que durante o século XX, vários autores, sociólogos, filósofos, tinham aquela previsão de que com o passar do tempo, com o passar da década, a religião e a magia e a própria ideia do mito, ela ia acabar e a ciência ia acabando triunfando, né? E a gente viu que aconteceu foi justamente o contrário, né? Apesar do desenvolvimento tecnológico, as crenças, as religiões nunca tiveram tão vivas, né? Nunca tiveram tão vivas. E aí o filme, ele tem esse recorte de que é o quê? Um mágico tentando desmitificar possíveis charlatões, né? Na história do pensamento ocidental, se a gente voltar lá para a Grécia Antiga, quando a filosofia surge, ela surge com esse propósito de tentar chegar à origem de tudo, né? A origem do universo, no caso dos pré-socráticos. E a filosofia nasce como crítica ao mito, né? Não é à toa que a ciência tem essa imagem da ciência como algo que vai desmitificar ou vai abalar um suposto saber mágico sobre o mundo. E isso começa lá atrás, na Grécia Antiga, né, quando a filosofia começa a questionar as narrativas míticas, né, e historicamente depois a gente vai para a modernidade e a gente começa a vivenciar aquilo que o Max Weber chamava do desencantamento do mundo, né, aquele processo de racionalização da vida, quer dizer, o homem pré-moderno vivia num mundo encantado e de repente com o desenvolvimento do iluminismo, da ciência, quer dizer, não há mais aquele encantamento, né? Tudo passa agora a ser explicado pela ciência e a gente parece que está vivendo já uma nova fase, né? Tem uma autora, uma teóloga chamada Karen Armstrong, que ela já disse que a gente está vivendo, se o Weber dizia que a gente vivia na modernidade, né, a época do desencantamento do mundo, a Karen Armstrong diz que a gente está vivendo a época do desencantamento com o desencantamento. É um reencantamento? É um reencantamento que significou a gente estar desencantado com o próprio desencantamento. Quer dizer, então vem aí, a tese dela é que a modernidade não supriu certas necessidades humanas e nesse sentido a religião, ela não morreu. E voltou ainda mais com força, né? E no filme é muito claro quando o personagem, né? Eu não sei até que ponto isso foi proposital ou não, quando o Woody Allen coloca o personagem como um leitor de Nietzsche, por exemplo. Né? O Nietzsche ele foi não apenas crítico desse fanatismo religioso, mas crítico do próprio iluminismo enquanto tal. Né? O Nietzsche dizia que o problema foi que a ciência matou Deus e colocou Deus dentro de si. Né? E a gente vê isso muito forte no filme, quando pode ser até paradoxal, quando o mágico ele começa a ter uma crise de fé na ciência.
Isso é interessante, é contraditório, mas até que ponto a gente pode discutir se a ciência também não mexe com um tipo de fé, né? A gente sai de uma explicação mítica do mundo, mas a gente não deixa de escolher uma outra explicação que dê conta também da nossa realidade. Mas não dá para dizer que tem uma diferença qualitativa entre a fé da religião e a fé da ciência? Você acha que tudo é fé? Não. Você acredita do mesmo jeito? Não, porque a gente também tem que debater de que tipo de ciência que a gente está falando, né? Porque existem vários modelos e vários paradigmas de ciência. Mas, assim, esse tipo de ciência, por exemplo, que vai desencantando o mundo, ela também começou a ser muito questionada. Esse tipo de ciência que, por exemplo, trata, como a gente viu no filme, trata o amor como uma espécie de sentimento menor que vai contaminar o saber científico. A gente sabe que isso foi muito marcado pelo discurso positivista, né? Quer dizer, quanto menos sentimento, quanto menos valor a gente colocar nisso, mais científico é. E a gente sabe que a ciência ela não tá fora do mundo, ela não está fora da realidade, ela também é ideológica, ela também é contaminada de, entre aspas, mas fazer filosofia, fazer ciência também não deixa de ser uma paixão. Os gregos sabiam disso, né? O amor. Exato, né? Sem amor não tem conhecimento. Mas claro que parece que teve uma época do Ocidente que a gente separou isso, né? Principalmente a partir do positivismo, que foi por um lado também positivo, né? Porque a gente também precisava se afastar de uma certa misticismo, no sentido negativo, de uma certa crendice, para ter uma base sólida, né? Para a investigação. Mas também esse determinado paradigma científico, ele também começou a ser questionado, né? Porque até que ponto eu também posso me afastar totalmente dos meus sentidos, das minhas paixões, né? E o saber científico é também uma paixão, deixa de ser uma paixão, né? Juliano, tem duas discussões francamente nietzschianas, né, que o filme coloca. A outra é a história das ilusões, né? Quando eles discutem esse negócio de que você precisa de ilusões para viver, como é que fica isso, né? Como o diálogo usou muito Nietzsche tinha uma frase que era assim: é preferível acreditar no nada do que em nada acreditar. Quer dizer, que ele mexe muito com o sentido da vida, né? E um outro escritor, o Albert Camus, o Camus ele já dizia que a gente não está em busca de um sentido para a vida, a gente está em busca de um sentido para a nossa morte. Quer dizer, o Camus dizia que a gente tem que buscar alguma explicação para que a morte tenha uma explicação que não seja essa explicação mais natural, né? E o filme, ele pega muito nisso, que se a vida há um sentido, se a gente dá seria a gente ou não que dá esse sentido. E ele também coloca muito em xeque essa questão da gente acreditar em um ser, em um Deus, né? A partir apenas de uma necessidade. A gente vê uma hora lá que o mágico está rezando, né? Depois ele entra em contradição consigo mesmo, ele tenta afastar. Não, mas que absurdo é isso que Deus está rezando, né? Que é uma explicação básica que o Woody Allen, inclusive, cita muito no filme, dá um pouco da explicação do Freud, né? Como uma espécie de uma doença infantil, né? Uma carência humana, a gente precisa de um pai, né? Isso antes do Freud, o próprio Feuerbach já dizia isso, né? Quando o Feuerbach dizia que não foi Deus que fez do homem a sua imagem e semelhança, foi o homem que teria feito de Deus a sua imagem e semelhança. E o Feuerbach dizia que, por exemplo, uma vida infeliz na Terra, a consequência é eu criar uma vida feliz em outro mundo, né? E a gente percebe que sempre tem esse tom no filme, né? O mágico sempre coloca essa ideia de que por que a gente precisa de um outro mundo, por que a gente precisa dar sentido a esse mundo? Será que esse mundo em si mesmo não basta? E também a ideia de que não tem sentido para a existência, né? Ele tem uma frase que é muito engraçada, tem várias, na verdade, belas frases, uma muito irônica, em que ele diz que todo mundo sofre a pena de morte. Ninguém cometeu nenhum crime, mas, né, você já está condenado a morrer. Que vida injusta é essa, né? E por causa disso vem todo o desejo de um depois. Sim. Né? Como isso é reconfortante. E mesmo o mágico, que é o ceticismo em pessoa, ele acaba reconhecendo isso, né? Essa necessidade, enfim, e é interessante, de alguma maneira. E é interessante porque o Woody Allen trabalha muito com o estereótipo, né? Dos personagens. Então, ele coloca muito bem o estereótipo desse intelectual, né? Quer dizer, um cara frio, que não se envolve, né? Que vê que o próprio amor seria uma combinação de fórmulas geométricas, não sei o que, e que ele sai por aí desmistificando tudo.
né? Desmistificando tudo, que e não deixa de ser um estereótipo muito forte esse tipo de intelectual, né? Com aquele pensador, o Chesterton, né? Que ele criticando um certo tipo de ateísmo, ele dizia que o ateísmo extremo seria tão fanático como um religioso fanático, e ele dizia que, provocando os ateus, né, num debate, ele dizia que o problema dos ateus não é que eles deixem de acreditar em Deus, é que eles deixem de acreditar em Deus e começam a acreditar em outras coisas, provocando os ateus, né? Mas o Woody Allen trabalha muito com esse estereótipo do intelectual, que ele sai desmistificando, né, crendices, supostos charlatões, né? E outra coisa muito marcada é esse tom autobiográfico, né, dos filmes dele, né? Se você conhece o autor, né, o diretor, desde o início, está sempre presente essa ideia. Então é muito evidente que o mágico é um pouco ele, né? Às vezes ele mesmo representa o papel, nesse caso, né, ele colocou o mágico, né, como cumprindo essa função. E aí tem outra frase também que eu acho que é muito emblemática, eu queria que você comentasse, que é muito a cara do filme, né? Tem uma hora lá que o mágico grita: mas será que eu sou a única pessoa racional na face da Terra? E me parece um pouco um grito assim, né, do racionalismo, porque todos os outros personagens, né, são crédulos, né, de alguma maneira, e acho que é um pouco uma denúncia que ele está fazendo aí desse mundo que a gente vive, né, desse novo encantamento, e lembra o Sennett, esses céticos, né, da ciência, que vão discutir isso. Queria te perguntar, você acha que é compatível a fé e a ciência, a filosofia? Como é que eles dialogam? Eu particularmente não acho que tenha uma contradição em você aceitar as duas visões, não. Eu acho plenamente razoável você ter uma crença. Porque eu concordo muito com o Chesterton, assim, o problema de muita gente que diz não ter crença é que você começa a depositar crença em outra coisa que não é religião, mas de repente é um time de futebol, é um partido político, é um ídolo do pop. Então, eu acho que a grande questão é é um exercício democrático isso, mas a gente tentar achar um lugar em comum que haja aquilo um bom senso, né, de respeito entre ambas as partes, né? Mas não resta dúvida que eu sempre me perguntei, esse novo encantamento, né, que a gente está vendo com as voltas das religiões, até que ponto também uma parte, não toda a modernidade, mas até que ponto uma parte da modernidade também não falhou em alguma coisa para que as pessoas comecem agora a se voltar para esse encantamento, né? Um dos debates mais vivos hoje na filosofia contemporânea é por exemplo, o Habermas, né? O Habermas diz que, por exemplo, o secularismo na forma tradicional que a gente vivenciou, o Habermas diz que ele já não dá mais conta da nova sociabilidade, né? E o Habermas diz que, por exemplo, para o spam de muita gente, que a razão secular tem muito a aprender com as narrativas religiosas, né? No sentido que o Habermas diz que, será que a religião não guardou na sua memória certos princípios éticos que seria interessante para o secularismo? E isso vindo de um filósofo que é bastante racionalista, bastante marcadamente, né, secular e racional. Exatamente. E ele está chamando essa nova era de pós-secular. O que é o pós-secular? Ele diz que é uma espécie de autoaprendizagem complementar entre religião e secularismo. Porque ele diz que as duas visões ortodoxas ou unilaterais, tanto do lado religioso como do lado secular, não dão mais conta da nova sociabilidade, que é o quê? Que é um mundo que ao mesmo tempo vai se secularizando cada vez mais, mas ao mesmo tempo é um mundo onde a religião persiste. Então, o Habermas vai dizer, não dá para a gente escolher um caminho em contraposição ao outro. A gente teria, e aí toda a ideia da razão comunicativa dele, a gente teria que encontrar um mínimo, um lugar em comum para que essas narrativas pudessem minimamente se comunicar entre si. Mas isso é muito difícil, principalmente porque a própria religião não é uma só, é plural, né? É plural. Você acredita em vários deuses, em várias formas de religião, enfim, né? A confusão no âmbito religioso começou antes mesmo do iluminismo filosófico. Já na Reforma, né, já tinha pode ser assim, mas pode ser assado. Mas até antes mesmo, se a gente recuar até a Grécia Antiga, quando a filosofia nasce, ela nasce crítica aos mitos, né? Então a gente já percebe aquilo que o Aristóteles vai dizer, né? A filosofia
a busca da causa não causada, aquela causa, aquela essência primeira, né? E que Aristóteles não necessariamente seria um deus, mas uma própria causa da própria natureza enquanto tal. Mas nisso ele já abala né, o mundo grego até então. Não é à toa que o Logos, né, a filosofia, ela não por acaso ela nasce no Ocidente. Né? Nós ocidentais, nós vivenciamos essa cisão de fato entre fé e religião, que no Oriente a coisa é completamente diferente, né? Mas no Ocidente, para a gente, é ainda muito complicado essa relação do saber com a religião, né? É muito complicado. A gente fala filosofia oriental, é uma expressão esquisita, porque não faz sentido. Não, né? Faz sentido. Tem muita polêmica sobre isso, né? Mas a filosofia, de fato, ela é grega. Não tem como você falar que a filosofia é oriental, porque a filosofia é grega no seguinte sentido: quando ela rompe com o mito. Essa perspectiva da gente romper com explicação mítica, ela é do Ocidente, tipicamente do Ocidente. Ela não é do Oriente. Com isso, eu não estou dizendo que o Oriente não tenha saber, reflexão, não é isso, mas essa ideia que marca de separar a religião do mito, ela é exclusivamente do Ocidente. Por isso que a filosofia, não é à toa, ela é grega. Então vou voltar aqui para o nosso papo. Juliana, eu queria te perguntar outra coisa, né, que é a questão do humor, né? Relação de filosofia e humor, dá para fazer? Como é que é isso, né? A filosofia tem uma aura de ser muito séria e sisuda, e você sugeriu aqui um filme do Woody Allen. É possível? É compatível? Sim. Como eu disse antes, não é por acaso que o Woody Allen ele brinca com esse estereótipo, né? A gente vê normalmente o intelectual como um sujeito sério, né? No sentido, ele não pode se envolver com o que ele está pesquisando, né? A gente sabe desde a Idade Média o riso, né, era condenado, né? Quer dizer, a gente sabe que como a igreja depois deu fim aos escritos do Aristóteles, né, sobre a comédia, e essa imagem do humor, né, que ela vai ser depois resgatada sobretudo pelo Nietzsche, né? O Nietzsche vai dar um resgate bem bacana sobre essa questão da importância do risível no processo do conhecimento. O Nietzsche tinha uma frase que ele dizia que não há uma verdade sem uma boa gargalhada, né? Que é esse estereótipo que o Woody Allen coloca desse intelectual sério. Rir dos mestres, né? Nunca ri de nenhum mestre mestre que não riu de si também. Né? Rir dos mestres, né? Exato. E ele coloca muito esse estereótipo, que é muito interessante, desse intelectual que ele sai por aí, né? Atrás de desmitificar, e ele é sempre sério, né? Então a gente vê que essa questão do humor, ele sempre coloca o humor como algo pecaminoso, no sentido que ele vai desvirtuar o saber científico, né? E a seriedade como algo que muito presa à ciência, né? Tem isso, e tem um outro aspecto que eu achei relevante, Márcio, foi que não deixa de ser, isso que é interessante, tem a ver com essa questão do humor, não deixa de ser uma revelação de uma certa verdade a mentira que eles colocam contra ele. Apesar de ser mentira, tudo foi montado, mas não deixou de ser uma perspectiva que estava revelando quem o mágico era no sentido pessoal, né? E que a mentira que eles montaram acabou se revelando uma verdade no sentido de levou ele a uma outra transformação, né? Me lembrou muito a outro tipo de filosofia, que é o pragmatismo, né? Que mede a verdade pelas suas consequências, né? Que é uma coisa que a Sophie provoca ele o tempo inteiro, né? Exatamente. Tá bom, não era mentira, mas você não estava muito mais feliz? Né? Exatamente. O objetivo é a verdade ou é a felicidade? Pois é. E às vezes elas são também E por isso que acabou sendo uma revelação de uma verdade pela mentira, né? A gente pode, claro, discutir eticamente onde é que fica isso, mas... Se você deve enganar alguém para fazer ele ser feliz, né? Mas não deixou de ser uma revelação de uma verdade, né? Porque ele se descobriu como um homem... Ele estava infeliz, né? Era um cara que, a todo momento, ela dizia que ele estava ficando um cara muito chato, né? Se você disse... Ela sempre repetia... Se você disse que esse amor era uma ilusão, que eu tinha que me voltar aos livros, como é que agora você está chegando para mim e propondo um casamento, né? Isso é bem contraditório, não deixa de ser um tapa na cara dele, né?
Agora, e esse dilema ético, assim, né? O que fazer com a velhinha, por exemplo, né? A velhinha que acha que o marido foi fiel, você vai dizer para ela a verdade, né? Não é muito mais simpático deixar ela ser feliz na ignorância? Claro que não vale só para a velhinha, né? Claro, vale mas para todos nós. Tem uma frase, nessa hora eu me lembrei muito do Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues tinha uma frase que era assim: minta, pelo amor de Deus, minta. Se você ama a humanidade, minta. Porque ele dizia que certas verdades fossem reveladas, a gente não poderia nem viver em sociedade. Você falar sempre a verdade. Fala sempre a verdade. E é o Nietzsche de novo. Nietzsche volta de novo, porque o Nietzsche tinha uma reflexão muito forte, né, do papel social da mentira. A gente vê ali no filme, não deixa de ser a mentira ali. É porque a gente tem que pensar também que a mentira ela também pode ser feita muitas vezes em prol de um bem. A gente pode refletir que bem é esse, mas de fato, não resta dúvida que se a gente contasse a verdade o tempo todo, a vida em sociedade, não seria incapaz. Tipo, o fim justifica os meios, né? Sim, mas por exemplo, até coisas banais, né? Bom dia, você não tem nada de bom, né? Seria praticamente inviável, né? Uma reflexão muito interessante porque a gente viu no filme também ao mesmo tempo, como a gente falou agora há pouco, que essa mentira não deixou também de revelar uma verdade, né? Às vezes, por um caminho mais dialético, essa mentira ela está carregada de verdade, né? E que ela, pelo menos no primeiro momento, ela se apresenta enquanto mentira, mas para que a verdade se revele posteriormente. Outra coisa engraçada nesse tema da mentira social, né? Mentira socialmente aceita, é a contradição em relação às crianças, né? Você ensina para a criança que não pode mentir e ao mesmo tempo é só o que se faz, né? Você também não pode dizer para ela dizer a verdade, né? Então, né? Abraça o amiguinho, né? Agradece o presente da vovó. Você não pode falar a verdade. Muitas vezes a criança é justamente aquela que denuncia, né? Que solta o verbo mesmo, fala que não deve. Né? E tem um aspecto também interessante ali, que o Diário utilizou, que é quando ele sai da casa para... né? Aí ele faz um truque lá de mágica e volta para pegar a contradição dos dois armando contra ele, né? Que não deixa de ser também, de novo, um certo tipo de ilusão e de magia, que a gente também entra na mesma discussão ética, até que é ético ou não ele também ter usado da mágica para poder pegar os dois em contradição. Não deixou também de ser uma mentira que revela uma verdade. Não sei se vocês estão entendendo, né? Do mesmo jeito que se utilizou de uma mentira para revelar como o orgulhoso, o mágico era, ou o arrogante, ele também se utilizou de um meio também que não deixou de ser uma mentira, né? Quer dizer, ele usa, inclusive pega a gente enquanto telespectador de surpresa, né? Ele usa um truque que não é nem revelado como é que ele fez aquilo, de repente aparece sentado, opa, peguei vocês dois, né? Tem um personagem muito curioso, que é o médico, o cientista, que não é o cético, né? Não é o cético, tem vários graus de ceticismo, né? Sim. Tem o cético radical, que é o mágico, mas tem o médico, né? Que diz, eu sou um cientista mais, de vez em quando e tal. E ele fala uma coisa muito curiosa, né? Isso é 1928, né? E ele diz que quem é que vai dizer o que é verdadeiro no meu campo, por exemplo, na medicina? Tem coisa nova aparecendo todo dia, né? Ele fala, quem é que imaginar que uma pessoa cega ia ficar curada simplesmente por falar, né? Relatar coisas sobre a sua infância, né? Para uma certa medicina, poucos anos antes, isso era impossível. Hoje é corrente, né? Isso faz parte da nossa... né? Você sabe que uma das maiores influências do Diário era o Bergman, né? E o Bergman já tratou isso em um filme chamado, se não me engano, O Olho do Diabo. Não sei se vocês conhecem. É um dos primeiros filmes do Bergman, se não me engano, o terceiro ou o segundo. Que ele já trata também, só que o Bergman também trata de um mágico que ele sai, né? Que ele sai fazendo truques, impressionando as pessoas, e um cara também se volta contra esse mágico para poder desmitificar esse suposto mágico. Eu me lembrei muito porque todo mundo sabe que um dos ídolos do Diário era o Bergman, né? Que é uma temática que também está sempre no cinema mais clássico, né? Essa temática da magia, né? Da religião, da ciência, da morte, né? Falta de sentido da vida. Falta de sentido da vida, né? E é isso, eu acho que basicamente, né? E é engraçado porque o Bergman leva para o lado mais melancólico, trágico, e o Diário para a comédia, né? O lado mais cômico, né? Tirando um filme que ele fez que é bem mais bergmaniano. Né? Qual é o... não lembro o nome. Tem alguns, né? Esqueci o nome agora, que ele tenta fazer uma coisa mais dramática e tal.
Mas geralmente funciona melhor com a Não, comédia. com Mas a sua- questão é a mesma, né? A morte, a mesma, angústia, a falta de sentido. Falta de sentido, exato. Né? Então eu acho que basicamente gostei muito desse filme do Woody Allen, né? Eu acho que ele está entrando aí numa nova fase. O próximo filme dele também é sobre um professor de filosofia, né? E é uma temática muito atual, muito contemporânea, sempre essa discussão, né? De religião, sabe que, se eu não me engano, o Lacan tinha uma frase que ele dizia que no futuro ele não sabia se ia ter psicanálise, mas que ia ter religião, ia. Muito bom. Obrigado, Juliano. Pessoal, obrigado a todo mundo. Vamos combinar, então, futuros encontros, né? Tem um já. Já tem engatilhado, né? Sempre é bom. Tá bom. Ok. Obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal. Boa. Espero que tenham gostado do debate. Se quiserem participar do nosso programa, as gravações acontecem todas as quintas-feiras na Sala A da Videoteca da Unifor, a partir de 1h30 da tarde. A gente se encontra na próxima sessão. Até mais!